Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós, mais uma vez, vamos meditar, então, sobre os evangelhos sinóticos. E hoje nós vamos ver o chamado de Mateus, quando Jesus, então, convoca Mateus para segui-lo. E Mateus que, posteriormente, vai se tornar, então, um apóstolo de Jesus. Mas antes vamos orar, pedir a orientação de Deus para esse momento, agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, para que a gente possa, por meio do Espírito Santo, ter discernimento e aprender tudo aquilo que Ele tem, para nos mostrar aqui. Papai, muito obrigado por mais um dia o Senhor permitir estarmos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, pelo Senhor nos capacitar, o Senhor nos animar, o Senhor sempre estar conosco, nesses momentos e em todos os outros momentos da nossa vida. Nós te agradecemos também pela vida, te agradecemos por tudo o que o Senhor nos tem dado e principalmente pelos ensinamentos que podem transformar a gente cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, também pela possibilidade de estarmos cada vez mais cheios do Seu Espírito, que é aquilo que nos dirige para essas coisas. E somos muito gratos porque sabemos que isso são presentes que o Senhor nos deu. O Senhor nos purifica, o Senhor nos capacita, o Senhor nos santifica todos os dias, mesmo diante das nossas desobediências, muitas vezes. O Senhor está lá e o Senhor é fiel naquilo que o Senhor diz na sua palavra. Nós pedimos nesse momento agora que o Senhor nos dirija, para que o Seu Espírito Santo trabalhe no nosso coração, nos dirija para o ensinamento correto que o Senhor tem a nos dar, e que isso também nos leve à direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos começar aqui lendo Marcos, capítulo 2, dos versículos 13 a 14. Então, essa passagem que tem como passagens paralelas, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, e o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 27 e 28. Mas nós vamos usar esse trecho de Marcos, que as três passagens são bem similares, e Marcos ele traz alguns detalhes a mais. Então, Marcos 2, versículo 13 a 14. Jesus saiu outra vez para beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Então, aqui na continuação daquele processo que Jesus estava ali na Galileia, executando curas já, trazendo alguns ensinamentos para o povo, Jesus está nesse momento aqui, e aqui ele andando na beira-mar, como diz o texto, e uma grande multidão com ele, ou uma grande multidão se aproximando dele, ele começa a ensiná-los novamente. Então aqui já é um parênteses ali nas curas que a gente estava vendo, ele para ensinar, porque Jesus ele tinha em seu ministério essa situação, não só de ficar ali curando, fazendo seus milagres para que as pessoas percebessem quem ele é, mas ele também ensinava muito. Ele ensinava muito nas curas e milagres, mas também ensinava em situações como essa, andando, nós vamos ver nos sermões que ele dá, seja sermão do monte, seja no sermão de caminhada. Então ele tinha, nesses momentos, principalmente quando ele tinha grandes multidões seguindo eles, esse ministério também, essa obra de ensino. E nós vamos perceber que esses ensinos eles vão confrontar muito da religiosidade que se tinha na época e até da religiosidade que se esperava do próprio Messias que viria. Ele vai contrapor isso, ele vai trazer uma renovação de ideia, uma renovação de mente. E aqui é um dos casos que ele utiliza. Por quê? Ele vê então um publicano, um cobrador de impostos, que era tido pelo povo judeu e principalmente ali para os líderes, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, como alguém impuro, como alguém indigno, como alguém que não merecia estar no relacionamento deles. Eu acho que se a gente pudesse dar
a oportunidade para aquelas pessoas, né, de oferecer misericórdia ou oferecer morte para o publicano, eles iam para a morte, eles não iam oferecer misericórdia. E Jesus bate de frente com isso. Ele vê Levi, ele chama Levi e Levi segue ele. Eu fico imaginando isso e quando a gente até assiste algumas séries sobre Jesus, filmes, né, dessa passagem, muitos deles mostram os próprios discípulos assim, nossa, ele ficou maluco, como é que ele chama esse cara aí, ó, esse publicano? Podem observar, quando vocês assistirem filmes e séries, todos vão nessa direção, falando, não é possível, Jesus ficou maluco. Jesus chamou um cara nada a ver, um cara que não podia, um cara pecador, um pecador extremo, assim, né? Nessa linha. Então essa situação vai acontecer nesse cenário. É uma pessoa extremamente odiada ali pelo povo. Eu até assisti uma série legal que mostra isso, é o The Chosen, né? Inclusive ele mostra que Pedro, por exemplo, tinha uma rusga com Mateus muito grande. Eles chegaram até a brigar, assim, de sair no braço, né? Para mostrar o quanto esse chamado aqui era diferenciado. Nós vamos, quando discutirmos do chamado dos 12 discípulos, nós vamos perceber a diversidade que Jesus fez dos seus discípulos, né? Porque quando a gente olha, parece que a gente está falando que são 12 amigos, 12 pessoas próximas, né? Os discípulos, eles eram, assim, de uma filosofia parecida de vida, mas nós vamos perceber que não. Eles eram totalmente opostos, a ponto de ter um publicano entre eles, um cobrador de impostos, alguém que era odiado, alguém que era tido como um traidor do povo, né? Porque ele se aliou ao Império Romano a fim de cobrar do próprio povo dele o imposto para o povo inimigo. Então, algo nesse sentido, né? Outro ponto importante aqui nessa passagem é que a gente percebe no relato de Marcos e no relato de Lucas o chamado, o nome desse cobrador de imposto de Levi, mas no livro de Mateus nós vemos ele sendo chamado de Mateus, o próprio Mateus, o que a gente entende ser o que escreve o Evangelho de Mateus. Então ele mesmo se autodenomina Mateus, enquanto Levi é mencionado por Marcos e por Lucas. Provavelmente sendo então Levi o nome original de Jesus, de Mateus, né? Eu vou usar o nome Mateus daqui para frente porque a gente está mais acostumado, mas sendo Levi o nome original de Mateus e Mateus provavelmente um nome dado posteriormente. Similar ao que aconteceu com Pedro, né? Que o nome original era Simão e agora passava a ser Pedro. Possivelmente tendo a ver com a missão que eles teriam da frente. Então Pedro recebeu esse nome pela missão que ele ia ter ali na frente. Naquela época tinha muito disso, né? O nome tinha muito a ver com a vida da pessoa, de como a vida da pessoa se desenvolvia. E o nome Mateus, ele tem uma etimologia, né? O significado de nome muito interessante, né? Então, quando a gente busca Mateus, a gente vê lá dom de Deus, presente de Deus. E penso que quando Mateus se denomina então pelo seu próprio nome, enquanto os outros falam o seu antigo nome, ele tá deixando claro no coração dele o que isso significou para ele. Nesse presente que ele recebeu de Deus, um presente para um pecador, um presente para alguém que era inimigo, mas que Deus não viu ele dessa forma. Deus não viu ele como um inimigo, Deus viu ele como um presente. Então isso penso que é algo muito importante. E os outros não, que os outros não quisessem chamar, porque eu até entendo que Marcos e Lucas, Lucas, né, deixaram o nome Levi, porque na cultura hebraica o nome Levi era um nome forte, né? Era o nome de uma das 12 tribos, era a tribo de Arão, de Moisés, era a tribo dos sacerdotes. Então até penso que eles até usaram nesse sentido. Levi é um nome forte, mas Mateus enxerga o nome Mateus como algo, um presente, né? E Deus e Jesus o viu como um presente, mesmo sendo ele um inimigo, mesmo sendo ele o que o povo aqui da época dizia um pecador extremo, um pecador muito, muito forte. E aí Jesus então já começa a bater de frente com essa situação, né? Algo que os mestres, os fariseus, os saduceus não fariam
de jeito nenhum, e Jesus aqui faz, né? Então é importante a gente perceber isso, esse início de confronto com a religiosidade que se tinha na época e que vai se virar contra os fariseus, os saduceus e os mestres da lei, né? E aí, caminhando, eu vou ler agora a passagem de Lucas, capítulo 5, do versículo 29 a 39, que é a sequência, então, desse chamado. Então, Lucas... só um detalhe, né? A passagem paralela de Mateus para essa continuação se encontra no capítulo 9, versículos 10 a 17, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, dos versos 15 a 22. Mas como Lucas é mais detalhista nesse caso, nós vamos ler Lucas, então, do capítulo 5, 29 a 39. E essa passagem nos diz assim, né? Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias que, quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Então até aqui a palavra de Deus, mostrando então para a gente que a continuação dessa cena do chamado de Mateus, é Mateus convidar então Jesus e os seus discípulos para ir então comer na casa dele, um grande banquete. Essa cena também, quando a gente vê séries, quando a gente vê filmes, é fantástico. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse The Chosen, por exemplo, vocês vão ver, os discípulos vão brigando, eles não queriam ir de jeito nenhum, né? Mas eles vão, até porque nessa cultura judaica, e mesmo da própria lei judaica, né, da tradição deles, a refeição era algo muito, muito particular, pessoal e íntimo, né? Então você só chamava alguém para comer na sua casa quando você tivesse um nível de intimidade, de pureza muito grande. Pureza não no sentido de pureza, não no sentido de pecado, mas assim, alguém assim ali da cultura deles que tinha as tradições de Moisés, da lei, dos judeus, né? Eles não deixavam de jeito nenhum gentil comer com eles, então eles tinham nesse momento da refeição algo muito sagrado, digamos assim. Ou seja, para a cabeça que eles estavam aqui, para a mente velha e cauterizada deles, era um nível de religiosidade muito grande. Ou seja, como é que pode ele comer com essas pessoas? Né? Nós vamos ver isso depois com prostitutas e afins, eles ficavam indignados. E os próprios discípulos aqui, quando a gente vê filme, não bíblico, tá? Quando a gente vê filme, ficam indignados. Assim, Jesus está batendo nisso, acabou, gente, acabou. E nós vamos entender daqui a pouco por que isso acabou. Então, para eles era algo, né, bem maluco, né? Agora, Marcos traz um detalhe dessa passagem aqui que eu acho bem interessante, no capítulo 2, versículo 15, que ele diz assim: durante uma refeição na casa de Levi, essa refeição, né, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam.
De novo, pois haviam muitos publicanos e pecadores que o seguiam. E aí, gente, vem um ponto que me vem à mente aqui, né? Lembra que a gente está sempre vendo que Jesus ensinava com autoridade, e a gente tem dito que essa autoridade vem do agir, né? E eu penso o seguinte, a misericórdia que Jesus emanava no seu trato com as pessoas, nas suas falas, né? Nesse processo dele de trazer pecadores ao arrependimento, dava liberdade para que muitos desses pecadores e publicanos o seguiam. Esses daqui, por exemplo, se eles fossem seguir os mestres, os fariseus e os saduceus, eles iam ser discriminados, mas Jesus nenhuma vez olhou para eles com um olhar de discriminação, a ponto de eles seguirem Jesus, eles caminharem com Jesus, pois muitos o seguiam. E aqui tem algo importante para a gente, porque a gente deve ser contra o pecado, a gente deve odiar o pecado, mas a gente tem que ter misericórdia para o pecador. A gente tem que olhar com um olhar terno, um olhar de desejar que ele ande conosco para que ele aprenda do Evangelho. Eu digo muito isso. Quando há um ímpio, quando há um gentil, ele precisa de evangelho, não de exortação. Não de correção ainda. Não dá para você querer corrigir alguém sem antes apresentar o amor de Cristo. Se a gente não apresentar o amor, não vai ter conversa, vai ter briga. Eu vou pôr a posição que eu tenho para essa pessoa está totalmente cega pelas paixões da carne, ela não vai querer ouvir, ela vai brigar comigo, e isso, em vez de trazer união, traz segregação. Então a gente tem que ter muito discernimento no espírito para isso. E aí, para a gente saber o momento certo de se posicionar, quando se posicionar, onde se posicionar, é importante que a gente entregue isso para o Espírito Santo, a gente ore, peça orientação para que o Espírito Santo nos dirija e a gente possa realmente trazer algo que seja conforme Deus. Porque aqui a gente vê muitos os seguindo Jesus, e provavelmente nesse olhar da misericórdia, né, que Jesus tinha para com eles, né? Um outro ponto que essa passagem traz aqui para a gente, né, e a gente vê tanto no relato de Lucas quanto no relato de Marcos, a refeição sendo acontecida aqui na casa de Mateus, né, de Levi. No caso, Marcos diz, né, versículo 15 do capítulo 2, durante uma refeição na casa de Levi, e Lucas também, né, no versículo 29 do capítulo 5. Então Levi ofereceu um banquete a Jesus em sua casa. Mas olha como Mateus começa essa passagem. Versículo 10 do capítulo 9. Estando Jesus em casa. Eu interpreto essa frase, estando Jesus em casa, quer dizer, Jesus estava na sua casa, né? Então, peraí, mas o banquete foi na casa de Jesus, estando Jesus em casa, ou na casa de Mateus, na casa de Levi? Mas aí, buscando esse discernimento de espírito, veio para mim, a casa de Mateus era a casa de Jesus, em que sentido? Era um dos locais que Jesus também se sentia em casa, e agora ali era uma casa de Jesus. Mateus, estou tentando aqui trazer para a gente, que na minha leitura essa passagem, Mateus está trazendo isso. Foi algo tão forte, tão marcante, que ali passou a ser Mateus, a vida inteira de Mateus passou a ser de Jesus. Ele realmente, ao contrário do jovem rico que não quis largar suas riquezas e suas posses para seguir Jesus, Mateus, que era um publicano e provavelmente alguém com muitas posses, largou tudo, entregou tudo nas mãos de Jesus, e ali passou a ser casa de Jesus também. Então Jesus estava em casa, porque a casa de Mateus era a casa de Jesus. Algo que pode acontecer conosco também hoje. A nossa casa pode ser a casa de Jesus. A nossa casa deve ser a casa de Jesus. Assim como o coração de Mateus, que enxergou isso, no meu ponto de vista, nós devemos enxergar também. A nossa casa é a casa de Jesus. Jesus mora ali, Jesus habita ali, né? Então, mesmo
na casa de um pecador, como Mateus, mesmo na casa de um pecador, como nós, Jesus pode morar conosco ali. Então isso também é algo que eu penso que essa passagem ela é bem importante, né? Na sequência, né, a gente começa a perceber então as reclamações, né? Os fariseus e os mestres da lei, e aqui Lucas até fala, né, no versículo 30, que eram da mesma facção, né, tinham os mesmos, do mesmo grupinho ali, né, queixaram-se para os discípulos de Jesus. Por que ele come, e vocês também, né, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Mostrando aqui essa questão do coração deles. O que eles estavam fazendo era também se misturar com pecadores, se tornando impuros como os pecadores. Como é que vocês fazem isso? Né? E aí Jesus responde. Mas Mateus e Marcos falam algo bem legal. Mateus, no versículo 12, diz que Jesus ouviu isso. Né? Da mesma forma, Marcos, no versículo 17 do capítulo 2, Jesus ouviu eles falarem isso. Né? E aí Jesus respondeu para eles: não são os que têm saúde que precisam de médico, ou seja, não são para vocês que são santos que eu vim para os que são doentes, aqueles que entenderam, aqueles que estão buscando o apoio. E ele completa: eu não vim chamar justos, quase que eu penso dizendo assim na cara deles, não vim chamar vocês que se acham justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E como é que eu posso chamar um pecador se eu não me assentar na mesa, que é o lugar da comunhão? Mesa, gente, é lugar de comunhão, é lugar de intimidade. Como é que eu vou chamar eles para o arrependimento se eu não tiver comunhão e um relacionamento íntimo com eles? Tanto é que eles ficaram bravos que eles foram comer por isso. Como é que Jesus pode ter essa comunhão e essa intimidade com esses pecadores? Mas Jesus diz, eu preciso chamá-los para o arrependimento. E o arrependimento começa com isso. Né? Então, aqui nós vemos um primeiro problema que eles levantam e Jesus já dá a primeira resposta para eles. Então, eu estou comendo, vocês levantaram esse problema, por que eu estou comendo com eles? Eu estou respondendo para vocês, eu estou comendo porque eu vim chamá-los ao arrependimento, porque eles estão buscando por isso, eles estão entendendo que o reino de Deus é chegado, e eles precisam se arrepender, que era a mensagem de João, que João traz inicialmente, agora Jesus vai continuar com ela. Então eu vim chamá-los, eu não vim chamar vocês que se acham que são, né, os donos da verdade, aqueles que são puros, os dignos, né, enquanto os outros não são. Então vocês não precisam de mim, quem precisa são eles, os pecadores, os publicanos, as prostitutas e daí por diante. Então aqui é a primeira lição de Jesus. Aí eles ainda continuam insistindo, né? Então eles perguntam por que os discípulos de João oram e jejuam frequentemente, também como os discípulos dos fariseus, mas os seus vivem comendo e bebendo. Aí, não satisfeitos com o primeiro problema que eles levantam o segundo. E olha, por que uns jejuam e oram enquanto os seus não? Uns de João, os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus. E aqui tem algo também mais longe. Marcos, no versículo 18, ele fala que eles estavam jejuando. Olha o que Marcos fala, capítulo 2, versículo 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então eles fazem essa pergunta, pô, nós estamos aqui jejuando, provavelmente era uma época que era de jejum e vocês não. Vocês estão comendo e bebendo? De novo com essa religiosidade externa. E gente, Jesus vai bater demais com isso, a religiosidade externa. Porque aqui eles podiam estar jejuando e orando, mas o coração deles estava longe. E Jesus vai combater isso, né? E aí Jesus responde, fazendo aqui um ensino, né? Usando um casamento, pode eles jejuarem? Os convidados de um casamento jejuarem? Enquanto o noivo está com eles? É momento de festa, é momento de alegria. É chegada a hora do casamento, da comunhão, da união. Como é que eles vão jejuar? Né? Mas vai ter um dia que o noivo vai ser tirado deles. Aí sim eles vão jejuar.
Mas não vão jejuar. E aí eu penso que esse aqui, mas virá um dia que o noivo será tirado, esse vai ser o motivo do jejum. Não esse motivo exterior, esse motivo religioso, mas um motivo de contrição, um motivo de tristeza, um motivo de que realmente foi tirado algo maravilhoso deles, e não para mostrar exteriormente que eles estão jejuando, que eles são superiores aos outros, não nesse sentido, mas sim porque foi tirado algo deles. Então, eles levantam o segundo problema e Jesus dá o segundo ensino para eles. O primeiro, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E segundo, o jejum, se não for um jejum de entrega de coração, nada mais é do que algo exterior, né? E aí a gente vê até a passagem ainda, continuando a passagem, eu acho que é a passagem de Mateus aqui que fala, que ele fala que eu não quero desculpa, mas a passagem de Mateus mesmo, versículo 13, ele fala isso. Vamos aprender uma coisa, eu desejo misericórdia, não sacrifício. Isso ele fala do primeiro ensino, né, que eu vim chamar, porque ele continua, pois eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. O que Jesus deseja não é a gente ficar se sacrificando para buscar algo que já foi dado para nós, que é a misericórdia. A gente tem que mostrar a misericórdia da mesma forma que nós recebemos a misericórdia. Esse é o grande ponto, né? Esse é o grande ensinamento aqui para esses dois problemas. Olha para o coração, não para essa religiosidade. Para de querer se sacrificar de forma exterior, querendo encontrar uma justiça que vocês não conseguem por si só, vocês não conseguem ser justos por si só, e sim, busquem a misericórdia e ofereçam a misericórdia. Entreguem aquilo que nós recebemos, entreguemos aquilo que nós recebemos. Essa é a lição que eu penso que Jesus deixou aqui para eles, nesses dois problemas que ele transforma em dois ensinos, né? Dois questionamentos que ele responde com dois ensinos. E aí, para finalizar, ele apresenta 3 parábolas para a gente analisar, né? E para eles também pudessem ter entendimento. Então ele fala, então lhes contou esta parábola, versículo 36. Ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se você o fizer, rasgará a roupa nova, além do que o remendo da roupa nova não se ajustará na velha. Ou seja, para eu fazer um remendo numa roupa velha, eu vou ter que cortar a roupa nova. Eu vou estragar uma roupa nova para fazer uma roupa velha? De jeito nenhum. Da mesma forma, eu vou pegar esse remendo e pôr a roupa nova na roupa velha, o remendo vai ficar claro. Primeiro, ele não vai se ajustar, porque o tamanho não vai ser exatamente igual. E segundo, que vai ficar claro a roupa velha, a diferença da roupa velha e da roupa nova. Então não tem sentido. Da mesma forma, ele fala, né? E ninguém põe vinho novo numa vasilha de couro velha. E se o fizer, o vinho novo se rebentará as vasilhas e derramará as vasilhas. Não, desculpa. Vamos ver. E o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couros novas. Da mesma forma, não dá para eu pegar uma vasilha de couro na época, que era usada para pôr o vinho, né, aqueles cantis de couro velhos, e pôr o vinho novo dentro. Por quê? Porque o vinho fermenta conforme vai passando o tempo. E ele precisa ser fermentado para que ele fique bom. Só que como ele fermenta, ele vai expandindo aquela vasilhinha. Se o couro fosse velho, chega uma hora que esse couro não ia aguentar, ele ia estourar. Então eu não posso colocar vinho novo numa vasilha velha. Por quê? Porque se eu fizer isso, vai expandir, vai estourar, e quando estourar, eu vou perder a vasilha e vou perder o vinho, né? E aí ele até no final ele fala, e ninguém depois de beber o vinho velho prefere o vinho novo. O vinho velho é melhor. O que eu penso que ele quer dizer? Eu já vi outras aplicações sobre isso, mas eu penso que o vinho ele precisa desse processo de fermentação, ele precisa ter um recipiente, um lugar que ele vá envelhecer, ele vai
fermentar a ponto suficiente para ficar bom, porque quem já bebeu do vinho velho não vai querer ficar bebendo vinho novo, ou seja, deixar pouco tempo na vasilha para ela não estourar para beber. Pelo contrário, ele vai deixar com que isso fermente no tempo certo e ele crie, né, corpo para poder ser oferecido então de forma boa. Em suma, o que essas duas parábolas querem dizer para a gente? Gente, vocês precisam nascer de novo. Eu penso que essas duas passagens vão mostrar isso para a gente. Não adianta, com o coração velho de vocês endurecido, cauterizado, não adianta vir algo novo. Porque se vier algo novo vai arrebentar. E esse algo novo é algo que vai crescendo, ele vai fermentando cada vez mais, você vai ganhando corpo com isso. Se você não tiver estrutura para isso, você não vai suportar. É uma preparação, e aí no Evangelho de João, que a gente não está estudando aqui, mas que a gente viu, é o do que ele falou para Nicodemos. Não tem jeito, vocês precisam morrer e nascer de novo. Se você não for um novo homem agora, nascido do Espírito e cheio dele, você não consegue receber esses ensinos. E nós vamos perceber que os fariseus realmente não conseguiram. Porque eles vão, na verdade, se sentir contrariados por Jesus e mais para frente vão começar até a desejar a morte de Jesus. Por quê? Porque eles eram um odre velho, um lugar que se guardava o vinho que já estava envelhecido, estava sendo colocado um vinho novo para eles. Não deu, estourou. Né? Então essa parábola, Jesus, ele nos mostra exatamente isso agora. Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam ter agora uma visão espiritual, não mais carnal, que é como vocês estavam tendo. E nós hoje temos até mais para frente, aqui Jesus estava começando o ensino, mas nós hoje já temos a leitura do próprio Espírito disponível para nós hoje, nesse processo de discernimento. Se você não tiver essa mente natural, espiritual, se você buscar só o entendimento natural, vai estourar. Não é à toa que hoje a gente vê o mundo hoje não recebe a verdade do Evangelho. Porque o mundo ainda não tem, não é um odre novo, não é uma... Eles querem pegar algo novo e pôr numa roupa velha. Não dá certo. Então é necessário que a gente nasça de novo. E aí Jesus depois vai falar mais para frente exatamente isso. Vocês vão ter que morrer para a carne e nascer para o Espírito. Vai ter que ser uma vida direcionada pelo Espírito. E algo importante aqui, a gente vai começar a perceber a partir de agora os ensinos de Jesus por meio de parábolas. E para a gente finalizar, deixando claro isso, né? Esse ministério do ensino de Jesus. De novo, Jesus veio para redirecionar a verdade. Não que a verdade já não existia desde o princípio, ela sempre existiu na própria lei que Deus dá para Moisés, tinha a verdade, mas Jesus vem redirecionar isso no coração. Por quê? Porque isso havia se perdido. A tradição tomou lugar da verdadeira palavra de Deus. Jesus então vai redirecionar a gente de novo para o que é a vontade de Deus, para que é a palavra de Deus, para que é a lei de Deus. Jesus não veio revogar a lei de Deus, Jesus veio cumprir a lei de Deus como ela deve ser cumprida, como o Pai espera que nós a cumpramos, e principalmente muito mais direcionada à misericórdia do que a sacrifícios. A gente olhar para o pecador e clamar por ele, pedir ao Pai para que ele seja perdoado, e a gente oferecer esse olhar de misericórdia. Nós devemos odiar o pecado e temos que odiar o pecado, mas nós temos que olhar com misericórdia para os pecadores. Essa penso que é a lição que a gente sai daqui hoje, desse chamado de Mateus, ok? Era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado e aí nós nos encontramos então na semana que vem, ok? Eu vou orar então finalizando e a gente se vê então no próximo encontro. Papai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor permitir vermos da Tua Palavra e o Senhor nos ensinar aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Nós pedimos que o Seu Espírito trabalhe o nosso coração, nos dê entendimento, nos dê realmente a verdade, nos dê realmente aquilo que é importante da gente guardar como verdade no nosso coração, e um coração misericordioso. Que nós possamos, assim como Jesus olhava para as pessoas com compaixão, com misericórdia, nós tenhamos o mesmo entendimento, sabendo se posicionar nos momentos corretos contra o pecado, sabendo oferecer o perdão para o pecador, a misericórdia para o pecador, porque essa é a tua vontade e o seu Espírito é aquele que capacita
a nossa mente, que nos dirige para entender isso verdadeiramente. Por favor, nos dirija por estes caminhos, que a gente possa realmente ter esse entendimento e que a gente deixe o julgamento nas tuas mãos, para a ação do Senhor. Que a gente não julgue pessoas, que a gente não condene pessoas e que a gente tenha realmente esse entendimento. Também pedimos por essa semana, que o Senhor nos dirija e que possamos estar na semana que vem mais uma vez juntos para estudarmos da tua palavra. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.